Olá, amigos. Com vocês, mais uma edição do programa Capital Mística, levado ao ar pela TV Capital, canal 11 de Florianópolis. Bem, hoje nós vamos fazer a continuação de um assunto que nós começamos no programa da semana passada. Nós vamos continuar aqui com o nosso convidado de honra, convidado especial, Ingo Jordan, cujo nome místico é Ingos, né? Bom, na semana passada, o Ingos falou sobre parte da experiência e do trabalho dele, e ele abordou com bastante profundidade o tema cristais e o tema xamanismo. Mas o meu amigo Ingos não ficou só nessa fase de pesquisa, ele foi além. E justamente pela grande variedade de informações sobre o tema de hoje, é que nós decidimos, para poder explorar em mais profundidade, dedicar um programa específico ao druidismo, ou seja, os cultos dos druidas, os antigos sacerdotes druidas, que ficaram tão famosos através das aventuras de Asterix, o gaulês. Bom, mas antes de entrarmos propriamente na nossa entrevista, eu gostaria de dar uma resposta, uma satisfação aos telespectadores que têm telefonado, têm mandado e-mails e tudo, comentando de que, embora muitos de vocês saibam que eu trabalho com astrologia e que eu também dou aulas de astrologia e de outros temas também, eu dificilmente faço propaganda do meu trabalho. Bom, às vezes eu faço, mas na maior parte das vezes eu estou tão envolvido aqui com o meu entusiasmo pela entrevista que a gente está processando, que realmente, me desculpe, mas eu acabo esquecendo de falar sobre mim mesmo. Então, hoje, para sanar esse deslize de minha parte, eu peço à técnica que coloque aí embaixo os meus dados. Quem quiser entrar em contato comigo via e-mail, tá aí, jdalmal@uol.com.br. Podem escrever para criticar, para dar palpite, para sugerir temas, né? Até mesmo, se quiserem fazer entrevistas de astrologia comigo, ou mesmo saber quando é o próximo curso de astrologia, já iniciei um faz pouco tempo e já estou me preparando para iniciar outro, porque a demanda é grande. Então, podem entrar em contato comigo, terei prazer, é meu trabalho, é daí que eu ganho a vida. Também, para aqueles que não têm e-mail, querem falar pelo telefone, pois bem, aí estão meus dois telefones, 3233-3370, naturalmente Florianópolis, e se eu não estiver no meu consultório, 9982-3651, não tem como não me achar. Então, aguardo o telefonema de vocês, aguardo os e-mails de vocês, sempre à disposição para dirimir qualquer dúvida, ok? Bom, dito isso, vamos ao que interessa. Ingos, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. E hoje, como já disse, o tema é druidas. De saída, eu sei que há uma ligação entre xamãs e druidas, mas muita gente aí do lado de lá da nossa Câmara não sabe qual é o elo de ligação. Então, de onde veio o seu interesse em estudar os usos e costumes dos druidas? Como eu disse no programa passado, né, realmente foi uma sucessão, né, um encadeamento assim, de revelações que foram aparecendo para mim, que começaram com os cristais, como eu disse, né? E dos cristais, então, meu mestre, né, guru dos cristais, que é também um xamã, e aí então eu fui fundo no xamanismo, né, fizemos aqui
algumas iniciações aqui na ilha, né, um tempo atrás. E dali, então, também algumas revelações, alguns indícios, alguma coisa que me chamaram muito a atenção para esse lado misterioso do druidismo, né? Misterioso agora não tanto, né, realmente já, mas eu acredito que, como você falou, para a maior parte das pessoas, né, é realmente um lado bem misterioso, né? Sabe que existe, mas o que é, tal, né? E, então aí fui fundo e consegui, através de uma conhecida amiga lá de São Paulo, né, entrar em contato com uma das organizações, né, que apoia, divulga, né, o druidismo no mundo, né, ligada à Inglaterra, né, a Ordem dos Bardos, Ovados e Druidas, né, na verdade é digamos, diversos níveis, né, diversos níveis de aprofundamento nesses conhecimentos, né, que é uma coisa muito vasta, né? Não é aquilo que está na literatura que você vê por aí, que é só, druida é aquilo que o Júlio César encontrou na Gália antigamente e fica por isso, né? Mas tem muito mais coisa, né? Principalmente nos últimos 20 anos, viu, Jaime? O que está se descobrindo dos antigos manuscritos, né? Feitos pelos monges que foram para a Irlanda, né? Logo nos primeiros séculos, né, do cristianismo, e entrar em contato com os druidas mesmo daquela época, mas de modo pacífico, né? Um dos poucos lugares no mundo, inclusive, onde o cristianismo não foi na ponta da espada, né? Foi na Irlanda. E aí então os druidas passaram muito dos conhecimentos que os monges, como todo monge que se preza, né, sabia escrever, e escreveram, mas no latim arcaico, gaélico antigo, né, que agora esses pergaminhos estão sendo traduzidos, né? Então a vastidão de conhecimento que a gente tinha só pela tradição oral, né? Que os bardos, no caso os bardos, o que são, né? São os que transmitem, né, através de histórias, de canções, né? Famosos bardos da Idade Média, né? Que eram... Para quem leu o Asterix, né, o Gaulês, aquela série de gibis do Goscinny, o bardo, coitado, era aquele camarada que estava com a lira o tempo todo querendo cantar, tinha uma voz de cana rachada, ninguém deixava ele cantar, saber, né? Mas através da música eles passavam a tradição, né? E eu, inclusive, até um detalhe, viu, Jaime, que eu então entrei na OBOD, nessa ordem e tal, estou no primeiro nível, né? No estágio inicial, no primeiro, que é bardo. Bardo, o que é? Bardo é um nível que a gente aprende as tradições e tem a obrigação de passar adiante, contar as histórias. Quer dizer, então eu estou fazendo uma parte do meu papel de bardo, né? Estou contando parte da nossa história. Bom, olha, de maneira humorada, o que eu posso dizer é que eu espero que você tenha mais sorte como bardo agora do que nos como desenhos do Goscinny, né? Não cantor, né? Não cantor. Não, mas jogando a tradição, né? Tudo bem. Ok, e você estava comentando justamente esse lado do mistério, essa coisa toda, e naturalmente eu começo aqui a fazer minhas ligações, e você disse que quando você começou a estudar isso, aquela onda de mistério e tudo, depois você começou a se adentrar e disse não tão misterioso assim. Lógico, porque você começou a descobrir o porquê das coisas, né? Tudo tem um porquê. E isso me lembra muito quando um camarada que pratica prestidigitação, ou seja, mágico de salão, e ele faz um truquezinho lá que todo mundo diz, mas meu Deus, isso é milagroso. E todo mundo, como é que faz? Como é que faz? E tanto enchem a paciência do mágico que ele lá diz, bom, tá bom, vou explicar. E mostra. E geralmente é um truque banal. E aí vem a decepção. Ah, mas é isso? Quer dizer, realmente, as coisas ocultas, de maneira geral, são coisas muito simples. Nós é que ficamos com uma tremenda de uma expectativa. E o que é que ocorre quando aparece para a gente a explicação? A gente diz, ah, mas é só isso. E aí, lá dentro, a gente se capacita de que não é só isso, é tudo isso. O que aconteceu é que nós entramos num nível de compreensão e o medo pelo sobrenatural, pelo misterioso, deixa de existir, porque a gente sabe o porquê daquele fenômeno. E aí acabam-se os medos. A mesma coisa no ocultismo.
e agora estão desvendando o lado oculto do druidismo. E fico satisfeito de saber, Ingos, que você é um dos camaradas que está aí estudando isso e levando esse conhecimento para os outros. Eu vejo, inclusive, que você tem aí uma das publicações, né, da Ordem dos Bardos, dos Ovates e dos Druidas, né? Deixa eu mostrar isso para os telespectadores. Pronto, pode mostrar aí. Pode. Isso aí, amigos, é uma das inúmeras apostilas que existem para aqueles que são iniciados, né? Em inglês, naturalmente, a ordem é inglesa, a Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas. Ovados e Druidas. Ovados e Druidas. Então veja que eu estou nesse primeiro nível, né, que é interessante, sabe, o Jaime, aí que mostra a organização primitiva, inclusive, né, dos druidas. Eles foram, isso é uma religião, foi também religião, mas eles eram, digamos, os orientadores de toda a população da época, né? Então os bardos, como eu disse, eram, digamos, professores, né? Estudavam a história, né? Divulgavam a história deles, as canções, a poesia, tudo mais. Os ovados eram, na verdade, os curadores, né? Os curadores de saber a medicina da natureza, né? As plantas, tudo mais. E os druidas mesmo, o mais alto grau, que eram esses que eram os sacerdotes e os administradores, inclusive serviam de juízes, inclusive, né? Daquela população toda, daqueles povos, né? Do norte da Europa. No caso, essas, vamos chamar, esses fascículos, essas apostilas, eu tive a oportunidade de folheá-los antes do início do programa. Na realidade, são rituais, né? Muito simbólicos, e que depois o Ingos aqui vai se reportar a eles justamente quando falarmos sobre as solenidades que são realizadas em ocasiões muito específicas do calendário, né? Então nós já vamos chegar lá, mas de momento posso dizer que realmente é uma coisa muito simbólica. Bom, Ingos, já estamos nos aproximando, para variar, dos nossos comerciais. O tempo aqui passa voando, né? E já te deixo para pensar na resposta da próxima pergunta. Você é um xamã e começou a estudar os druidas, que podemos chamar de xamãs da Europa antiga. Começo a se preparar para dar para os telespectadores no próximo segmento um resumo da história dos druidas na Idade Média lá na Europa, ok? Não demoramos, aguardem só um instantinho. Voltamos. E para não perder tempo, Ingos, me fale um pouco sobre a história dos druidas europeus na Idade Média. Com todo prazer. E eu, aliás, já de começo de conversa, né? Eu vou muito mais para trás da Idade Média, né? Porque a Idade Média foi mais para o fim já. Claro que todo mundo conhece a história da Idade Média, né? Que é aquele famoso monge inglês, o Geoffrey of Monmouth, né? Escreveu sobre a história do rei Arthur, que todo mundo conhece, né? E ele, na verdade, escreveu parte da história. E o que nós temos, na verdade, remonta uma das maravilhas que me tocou profundamente, sabe, Jaime, que isso vai há muitos milhares de anos atrás. Milhares de anos. Porque os druidas, na verdade, foram os orientadores daqueles povos, né, que tinham, inclusive, antes dos celtas. E os celtas, eles eram da Europa continental, no meu caso aqui, né, que estou falando do druidismo da Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, que eles foram em duas levas para as Ilhas Britânicas. Uma mais recente, né, no ano 300, 400 a.C., uma outra, os proto-celtas, que eles dizem, né, foi mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Mas quando eles chegaram na Inglaterra, Stonehenge já estava construída há 500 anos. Né? Quer dizer que Stonehenge é 1800 anos antes de Cristo. 1800 anos. Começou, na verdade, 2000 e tantos anos antes das pirâmides do Egito, já. Caramba. Antes das pirâmides do Egito, que começou-se a construir Stonehenge.
e com pedras, né, de 40 toneladas de peso, né? 40 toneladas de peso, imagina, de transportado de quilômetros de distância. Isso foram os povos anteriores aos celtas, né? Por isso que muita gente confunde druidismo com celtas. Em parte até está certo, né? Que os celtas, eles absorveram, aceitaram, assimilaram, né, esses conhecimentos druidas dos povos que estavam bem antes deles na Inglaterra. Agora, Ingo, me tira uma dúvida. Stonehenge, o complexo de Stonehenge, para quem não conhece Stonehenge, mostra aí. É esse famoso, isso daí qualquer guia turístico lá da Inglaterra conhece Stonehenge, né? Bom, Stonehenge fica na Inglaterra, mas há uma tradição que diz que as pedras que construíram Stonehenge, porque nessa região lá da Inglaterra não tem esse tipo de pedra, essas pedras vieram da Irlanda. Isso é verdade? Diversas delas vieram da Irlanda, mas mesmo as que vieram próximas, que tem uma pedra, um tipo arenito chamado sarsen, né, que vem de apenas 30 quilômetros de distância. Pesam 40 toneladas as pedras. Pois é, aí vem aquela dúvida, como fizeram... E as outras pedras, as azuis, as pedras azuis que se chamam, vieram da Irlanda a 300 quilômetros de distância. Quer dizer, imaginar como sem veículo nenhum, nem de rodas, trazer, por exemplo, no nosso caso aqui, seria o quê? Curitiba, né? Vamos dizer, de Curitiba para cá trazer essas pedras imensas. Tu vê, foi um povo primitivo isso? Não foi. O povo teve... aquele material rudimentar, o que eles tinham? Pedra, madeira, evidentemente, e talvez bronze. Talvez o bronze, né? Fizeram essa coisa fantástica. Olha, então você vê que foi um mistério, né? E foi conhecimento, digamos assim, que eles acumularam durante milhares de anos. Que a origem desse nosso, né? Nosso conhecimento vem, conforme eu te falei, nesses manuscritos que estão traduzindo agora, conseguiram, vem do oeste da Inglaterra, o povo de Tuatha de Danann, o povo da deusa Dana, vieram das planícies das terras brilhantes de oeste das Ilhas Britânicas, que eram terras férteis, tinham muita lavoura, né? Tanto a lenda diz que houve, então, naquela época, uma rainha muito ambiciosa, né, que queria aumentar seus poderes, né, usando os poderes da natureza. E aí cooptou lá alguns sacerdotes, né, daquela sua corte lá, para dar esses poderes para ela. O que aconteceu com isso? Aquela história que te falei, os poderes da terra, as forças da terra, que nós representamos como os dragões, né? Tem os dragões, o dragão branco e o dragão vermelho. O que ela fez? Desequilibrou aquilo de uma maneira, então enfureceu, nossa explicação, enfureceu, esses dragões ficaram tão enfurecidos que destruíram as terras brilhantes, alagaram as terras brilhantes. E o que o nosso povo teve que fazer? Teve que ir embora. Teve que ir embora para as montanhas de leste, que eram as terras altas onde se situa hoje exatamente Ilhas Britânicas e Península Ibérica. Aliás, onde tem também muitos monumentos megalíticos, né? A própria Portugal, muita gente não conhece isso, mas Portugal tem grandes monumentos megalíticos. Mas então, voltando à história, veja só, afundaram as terras brilhantes, né? Foram alagadas pelo mar. Aí esse povo nosso teve que ir seguindo a rota do dragão branco e do dragão vermelho. Devo entender, então, que há milhares de anos atrás a Inglaterra, então, estava ligada ao continente europeu? Agora, recentemente, viu, isso já quase vale uma palestra inteira, né, Jaime, mas tem-se dados que o mar, naquela época, estava 120 metros abaixo do nível atual. Então, toda aquela parte entre a França e a Irlanda, não só a Inglaterra, entre a França e a Irlanda, que se conhece por Mar Celta, era uma gigantesca planície mesmo. Ia muitos quilômetros a oeste, como diz, para dentro do Oceano Atlântico. Quem sabe não é uma origem da Atlântida. Pode ser. Enfim, dali que, né, esse povo, com esses conhecimentos, esse povo da deusa Dana, né, o Tuatha de Danann, como ele diz, que foram para essas ilhas britânicas, né, e se localizaram, foram através desses grandes veios de energia, né, e um deles, um grande veio de energia, que é
o primeiro, aliás, né, tem o Stonehenge, que já falamos, que aqui não é só umas pedras em pé, não, porque aqui tem um cruzamento de linha de energia tremendo. Né? E outro anterior a esse é Glastonbury. Né? Aliás, até gostaria de mostrar Glastonbury. Nosso amigo podia ver isso aqui. Ó. Glastonbury é uma colina que tem nas planícies, né, do sul da Inglaterra, que chama a famosa Avalon, né, a Avalon das brumas. Né? Então, isso aqui foi um dos primeiros locais que o povo, né, da deusa Dana descobriu um grande centro de energia. Né? Você vê, então, essa colina, né, lá em cima. Na Idade Média, os monges fizeram uma igreja, tem só a torre, que é o Thor, né, chamado Thor. Representa a energia Yang, né, masculina. E na Baixada, lá tem não tem a foto aqui, mas tem o Vale da Fonte, né, Cálice Well, né, a Fonte do Cálice, onde tem a lenda, inclusive, que está o Santo Graal. Né, o cálice que aquele João de Arimateia trouxe lá da Palestina, naquela época de Cristo. Né? José de Arimateia. José de Arimateia, né? E jogou lá. Né? Então ali, e outro detalhe, nesse local que é um local que estão os dragões. E o pessoal com radiestesia, né? O pessoal que vê a energia que tem na Terra, a energia telúrica, mapeou essas linhas de energia. Né? Tanto energia a Yang como a Yin, a energia feminina, a masculina, Mary. Então veja só a figura que saiu, né, desse mapeamento. Né? Logo abaixo. Das linhas de energia. As linhas de energia que estão abaixo dessa colina do Thor, em Avalon, em Glastonbury. Vê se não lembra um dragão. Então o grande dragão adormecido está ali embaixo. Sim, com certeza. Então isso é uma coisa agora, veja só, né? Faz 10 anos que foi mapeado isso. Que os antigos, né, milhares de anos já sabiam disso, e só agora nós estamos redescobrindo, né, esses mistérios. Né, que nós sabemos, então, são linhas de energia, mas ainda não sabemos bem o efeito, né, que esse cruzamento de energia dá nas pessoas ali. Né. Então isso é uma coisa ainda, perdão, não vou dizer que nós não sabemos, nós somos muito pretensiosos, eu não sei todos os mistérios ainda. Né? Pode ser que já o pessoal de maior nível, né, já saiba, mas são energias muito... A informação não vazou. O pessoal já sabe, mas a informação não vazou. Então tal conhecimento oculto, você sabe que muitas ordens, né, tem conhecimentos ocultos assim que não pode botar no jornal. É verdade. Essas coisas. Né? Então, em algum lugar eu li que não se deve dizer toda a verdade às pessoas. Elas não suportariam. Pois é, quem sabe, né? Agora, vou eu aqui fazer uma perguntinha desgraçada, mas é que é mania minha, eu estou sempre vendo o lado do telespectador. Você falou no dragão vermelho, falou no dragão branco, e para quem não conhece o tema, está pensando, bom, mas espera aí, dragão mesmo? Daquele que os cavaleiros andantes espetavam com as lanças e matavam para salvar as donzelas? Bom, eu sei que o dragão branco e o vermelho são simbólicos. Temos que entrar no tema das energias telúricas, das energias da Terra. Explica, por favor, Ingos, para os telespectadores, que dragões são esses? Evidentemente que não é aquele bicho, né, escamoso soltando fogo pelas ventas, né, como você vê nessas historinhas, né, de coisas assim. Claro que não. É uma figura simbólica, né, que são energias, né, são energias poderosas que existem, né, como eu disse, essas energias telúricas, né, telúrica que vem da Terra, que estão da Terra, né, que é do planeta inteiro, né. E também essas forças, digamos, não tão intensas assim, por exemplo, as forças dos quadrantes, né, que os 4 cantos do universo, né, os 4 ventos, né, que os índios americanos gostam de chamar os ventos, né, os poderes do vento leste, os poderes do vento sul, e eles muitas vezes para ressaltar, né, esses poderes da natureza, eles chamam desses 2 dragões, né, subterrâneos, o branco e o vermelho, e os dragões ainda, né, dos quadrantes, que por sinal, no começo de dezembro teremos uma cerimônia druida, né, que vamos
então lembrar esses dragões. Quer dizer, então, que este meu dragão aqui tem realmente seus mistérios, né? Muito, são muito significativos. Aliás, o meu dragão, que poucos sabem, mas chama-se Shu, ele está ficando famoso. Eu já recebi até e-mails querendo saber mais sobre o Shu. O Shu é um velho amigo meu, já serviu de elemento decorativo lá no meu consultório por muitos anos. E aí, como o dragão ele tem muitas conotações simbólicas, uma delas é a que o dragão pode ser ignorância. Então, aqui atrás, esse quadro que vocês estão vendo é Merlin lutando contra o dragão da ignorância. Daí vai o mote do programa. Meus amigos, mais um intervalo e prometo que já voltamos. Ok, já sabemos, portanto, que os dragões são simbologias que se referem às energias que vêm da Terra. E falta agora diferenciar o dragão vermelho do dragão branco. Ingos, qual é a diferença? Acho que a gente pode até bem simplesmente falar que um representa a energia Yin, né, e outro a energia Yang. Né, que é a nossa famosa, nossos conhecimentos da China, né, da antiga China aí. E lá esses dragões pegaram esses dois nomes, um dos dois nomes, o dragão branco e o dragão vermelho, indicando o branco a energia mais suave, né, e o vermelho a energia mais forte, mais ativa, né? Ou o masculino, né, que é o vermelho, e o branco feminino. Ou ainda alguns que fazem que estão mapeando, inclusive, essas linhas de energia na Inglaterra, né? Tem até o nome de Mary e Michael, né? Ou ainda, né, Merlin e Morgana, né? Então, acho que em relação aos druidas, Merlin e Morgana tem mais a ver. Cabe mais a ver, mas inclusive aqui nesse trabalho aqui que eu mostrei, né, a forma do dragão de Glastonbury, então nesse trabalho aqui, que eu gostaria de só mostrar a capa, né, que é muito recente, né, que exatamente o Sol e a Serpente. O Sol e a Serpente, né? É mais a serpente mais uma simbologia do dragão. Sim. Né, que é subterrâneo, a serpente é protótipo, né, de um ser subterrâneo. E esse pessoal mapeou aquilo, né, com os nossos equipamentos, nós conhecemos, né, o equipamento de radiestesia chamado Dual Rod, né, e o Hamish Miller, né, mapeou inclusive essas duas linhas de energia telúrica, né, uma mais suave, né, digamos, e a mais intensa, que é a de Merlin, né. E onde essa linha começa na costa da Cornualha, né? Bem aquele Land's End, o fim da Inglaterra, como diz, né? Que é na costa oeste, né? Aquele promontório lá. Sim. E segue cruzando toda a Inglaterra. E onde essas duas linhas do dragão se cruzam, tem os monumentos megalíticos, como eu já disse, né? Um cruzamento é o Stonehenge, o outro naquela forma de dragão, que a figura, né? Que é Glastonbury. Outro imenso, né, que varia uma conferência inteira, né, o maior templo do mundo praticamente, que é Avebury. Avebury, aliás, são diversos, né, então Avebury é o principal, então, e mais outros menores círculos. Inclusive, muitos desses pontos foram aproveitados pelos cristãos para botar suas igrejas. Incrível, Jaime, incrível. O ponto exato onde cruza essa linha de energia, eles botaram o altar da igreja. Quer dizer, os sacerdotes, antigamente cristãos, como eu te falei, né, receberam essas noções, esses conhecimentos dos druidas e aplicaram, né, no começo da igreja cristã nas Ilhas Britânicas. Se o time está ganhando, para que a gente vai mudar o time, né? Pode mudar a cor da camisa, mas os jogadores são os mesmos, né? Então, por que não? Qual o problema? Isso mostra que os antigos sacerdotes católicos eram muito espertos, tá certo. Eu faria a mesma coisa se estivesse no lugar deles. Agora, bom, me fala agora um pouco, amigo, sobre os rituais dos druidas, porque
Fala-se tanto, inclusive há um ramo do druidismo que o pessoal chama de Wiccans, né? Que também aproveitaram esses rituais, né? Como é que isso funciona realmente? Tira os Wiccas, porque o assunto druidismo não é Wicca. O que é que você tem a dizer sobre os rituais dos druidas? Você parece que tem alguma pesquisa muito interessante sobre os rituais que respondem ao calendário, tal como nós o conhecemos, o calendário das estações. Como é que isso funciona? Não, primeiro eu gostaria de dizer que a Wicca também é um ramo de conhecimento, né, esotérico daquela época, da antiguidade, né, do norte da Europa, e ela ressalta mais o lado feminino, né, o lado lunar, né, desses conhecimentos, né? E o druidismo mais o lado solar, no lado masculino. Se bem isso não implica que não possa haver homens na Wicca ou mulheres no druidismo, sim, né? Mas há essa predominância de um de outro, né? Que nós somos semelhantes, mas diferentes, né? Com certeza. Então, e viva as diferenças da semelhança. Viva a diferença. Mas os rituais são muito semelhantes, né? E eles se dividem ao longo do ano, a gente chama, né, a roda do ano, em 8 festivais, em 8 grandes festivais, né? 4 deles que indicam as efemérides do Sol ao longo do ano, né? Que nossos famosos solstícios e equinócios, né? E entre esses, um solstício e equinócio, tem mais um outro festival, que a gente diz mais lunares, né? Então, que representam as estações do ano, né? Então eu teria um gráfico. Outro detalhe é o seguinte, né? Que então todos nesses festivais são feitos, o local é energizado, digamos, é consagrado, né? Através da quadratura do círculo, né? Também um dos mistérios que quem não está iniciado não entende, né? Como fazer um círculo quadrado, né? Então, mas é que essa grande simbologia, né, que botando o círculo, delimitando um círculo, que ali você botaria, digamos, a energia celeste, né, celestial, e nesse círculo você bota os quadrantes, né, que aí você... O que é um quadrado? Aí eles, inclusive, para o quadrado é símbolo da Terra, né, que ali você, então, amarra conforme, né, os pontos cardeais, né, as direções, as famosas 4 dimensões que todo mundo que trabalha com o xamanismo conhece também, né? Então, aliás, isso é uma outra coisa importantíssima, né? A semelhança muito grande que tem o druidismo do xamanismo, né? Muito grande mesmo. Inclusive com o que nós no xamanismo chamamos animais de poder, né? E no druidismo os animais totens, animais símbolos, né? Também, que não só a figura do animal em si, né, mas também o nome do animal coincide. É uma coisa impressionante, né? Isso é fantástico, né? O nome do animal coincide com o quê? Não, com os quadrantes, né? Ah, com os quadrantes. Por exemplo, todo mundo sabe o xamanismo, o lado leste, né, que é o ar, que é o nascente, o sol nascente, né? Qual é o animal símbolo, né? São os alados, né? É o gavião, é o falcão, é a águia. Pois no druidismo é exatamente a mesma coisa, né? Quer dizer que o meu totem, que é o falcão, tem a ver com... Veja bem. Eita, fé. Quer dizer que eu sou do ar. É do ar. Né? Caramba, então, e por mais que eu me veja no espelho, eu não consigo achar asas em mim. Puxa, eu vim com defeito de fabricação, não é possível. E o urso, né? E o urso, então, né? O urso, que é um dos grandes animais de poder dos índios norte-americanos, né? Que é o meu, por sinal, né? Meu animal guardião é o urso. É o urso. E que o nome dele em gaélico é Art. E Arthur é o urso grande, né? Art é urso, né? O nome do rei Arthur é urso grande, né? Veja só. Caramba. Então vê com isso. Mas eu queria mostrar aqui essa figura, não é? Acho que representa bem a cosmogonia druida, não é? Que se a gente olhar bem, aqui tem representado todos os principais símbolos, não é? E essa, para começar, como eu falei, a quadratura do círculo, né? Tem esse círculo aqui e o quadrado, né? O quadrado, os 4 pontos. Vejam bem, aqui no leste, né? É o ar,
né? O nascer do sol. E onde está aqui o falcão, né? The Hawk, né? O falcão aqui, né? Aqui só uma pequena diferença, né? Então, veja bem outro detalhe que eu gostaria de ressaltar, que os festivais têm que ser conforme a estação do ano, não é uma data fixa assim. Outras palavras, no hemisfério norte é diferente do hemisfério sul. Sim, é o contrário. Exatamente. Então, para eles, o norte é escuro, escuridão. Para nós, não. O lado norte que é o lado do sol, né? Mas só rapidamente aqui, dizendo aqui no lado do calor, né, do lado do verão, é o gamo de caça. Do lado sul eles botaram a terra, né, que é o urso, né, o urso na terra. E na parte oeste botaram, eles têm a simbologia do peixe sagrado, né? O salmão, para eles é uma coisa, eles não podem deixar de pensar que tem algum ser espiritual grande que orienta os peixes, né? Aquelas migrações de milhares de quilômetros, né, sem que haja uma forma de orientação, né? Então, o salmão sagrado, né, o espírito do salmão. Então, e, como estava dizendo, ao longo dessa roda do ano tem os festivais, né? Esses diversos festivais. Né? E qual o nome desses festivais? Aí também é interessante com a Wicca, né? Muitos coincidem, até nomes conhecidos, pequenas variações, né? Mas que são conhecidos. Né? E isso nos festivais que indicam as estações de ano. Né? E agora, no solstício equinócio, não. Aí os nomes são bem diferentes. Né? No caso do druidismo, eles indicam a denominação com luz. Então, Alban. É Alban, Artom, Alban, Eiler, Alban, Eluet. Então, representa, né, a luz do sol naquele ponto. Bom, e tem mais outros nomes também? Sim, tem então o Imbolc, no caso seguindo, né? Imbolc seria o primeiro festival logo depois do inverno, indica o começo da primavera. Né? Certo. O começo do verão é o famoso Beltane, né? Então o Beltane, né, que eu fiz. No começo do outono é o Lunazar. E o mais importante de todos, que é no começo do inverno, aquela transição, né, final de outono para inverno, é o Samhain, ou Samhain, né, que é o dia que o outro mundo se abre, não tem esse contato, os portais se abrem, né, para esse outro mundo, não tem esse contato, né, com essas entidades. Assim. Caramba! Gente, tá interessante? Estão gostando? Querem mais? Com certeza. Depois dos nossos comerciais. Já voltamos. Ok, amigos, voltamos. E para não perder tempo, Ingus, dá uma geral aí sobre o que é que significa cada um desses festivais aí tão importantes na cerimônia dos druidas. Como esses 8 festivais, né? A roda do ano nos druidas começa no solstício de inverno, né? Quando a luz está bem fraquinha lá no hemisfério norte, né? Ou seja, agora lá no hemisfério norte. Exatamente, estamos pertinho do início do festival que indica o início do ano, que é Alban Artuam, a luz de Arthur, por sinal, né? A luz do urso grande, né? Que representa, está fraquinho, mas aí representa o nascimento do menino sol. Sun Child, né? O menino sol, o Deus menino, que seja. Que, se não me engano, desculpe interromper, tem alguma conotação com o deus egípcio Horus. Também. E tem outra conotação com o deus Mitra, que também nasceu no solstício de inverno. E tem uma outra figura muito conhecida no nosso mundo ocidental, que também nasceu, né, no solstício de inverno, que é Jesus. Sim. E o interessante nisso tudo também é que do mitraísmo, Mitra nasceu no dia 24 para 25 de dezembro e foi daí que se pegou a data de nascimento de Jesus, porque parece que historicamente, parece não, já está provado, historicamente Jesus não nasceu num dia 24 para o dia 25, muito menos em dezembro e muito menos no ano 0 da era cristã.
Não estamos criticando o catolicismo nem o cristianismo, gente. Mas história é história. Por que é que eu sei? Simples. Leia o Novo Testamento. Quando Jesus nasceu, os pastores apacentavam os seus rebanhos no campo. Só que em dezembro neva em Belém e Jerusalém. Como é que um pastor que cuida do seu rebanho vai botar o rebanho dele na neve? Eles ficam em estrebarias. Então ele não nasceu no inverno de Jerusalém. E outra coisa, Jerusalém e Belém são bem pertinhos, uma distância de 7 quilômetros de uma cidade a outra. Eu sei porque eu estive lá. E outra coisa, quando Jesus nasceu, Herodes, que meses depois, ou até 2 anos depois, tentou mandar matar Jesus, isso é histórico também, está no Novo Testamento, Herodes tinha morrido 3 anos antes, menos 3. Então, isso está provado. Como é que pode? Qual é a explicação científica? Jesus nasceu antes de Herodes morrer, pelo menos 3 anos antes. Situam realmente a idade de Cristo, quer dizer, o ano de nascimento de Cristo, por volta de menos 5, por aí. Fazer o quê, né? Mas continuando, então teríamos depois o festival Imol, como eu disse, né, que indica o começo da primavera, os primeiros albores da primavera, né? E depois o Alban Eiler, que é o equinócio, né, da primavera, Alban Eiler. E o destaque é o Beltane, a festa seguinte, o famoso Beltane, a festa da alegria, né, da fertilidade. E ali tem uma simbologia muito interessante, no auge da primavera, esse festival já puxando para o verão, né, que é o coelho e o ovo, representando a fertilidade. Lá no hemisfério norte, nós aqui o contrário, dá um nó danado na gente, né? Uma confusão danada na gente aqui, mas você vê outra simbologia, né? Quem mandou a gente nascer no sul? Poxa! E outro festival muito bonito também, esse Lunazar. Lunazar, o que é? Final de verão para outono, né? Indica o fim das colheitas, né? Então aquela cerimônia da cornucópia, do Hirlas, o chifre da abundância, sabe? Que faz libação de vinho, né? Oferenda dos ramos de trigo colhido, né? Então aquela coisa muito bonita. E o último grande, né? Depois do equinócio do outono, vem o Samhain, né? Que é a abertura dos portais do outro mundo, né? E aí onde até hoje em dia, nesses países de língua inglesa, festejam uma festa de criança, até mais, né? Famoso Halloween, né? Que você tem que festejar uma pequena seriedade, pelo menos, no final do outono, começo do inverno, né? Não agora, né? Então, aliás, o pessoal aqui também já está se tocando com isso, né? Conhecidas amigas minhas que fazem a Wicca, né? Fazem os festivais também de acordo com as nossas estações do ano aqui, né? Aqui, não da Europa. Né? Aí, no aqui, caso, tem que fazer essa o coerência. Halloween, né? caboclo, vamos chamar assim, teria que ser em maio? Exatamente. Se quiser seguir a tradição correta, né, druida ou Wicca, tem que fazer, enfim, em maio, exatamente. Bom, e qual é o problema de fazer os dois? Inclusive a nossa ordem tem interessante esse paralelo, né, que tem a OBOD tem membros tanto no hemisfério norte como no sul. Então nós fazemos, na verdade, 16 festivais, né, quer dizer, trocados, né, respectivamente, né? O pessoal gosta de festa, né? Então, haja festa, né? Muito bem, com certeza. Então, como são pouco conhecidas esses festivais, né? Então é uma tradição muito bonita que eu já tenho dado algumas palestras sobre isso, né? Mas eu quero ver se até, começando agora, né? Lá no meu espaço, fazer essas cerimônias, né? Sem nenhuma conotação religiosa, quero frisar bem isso, né? Esse lado, como eu já disse, da espiritualidade, né, ligada à natureza, mas sem conotação religiosa, né? Não vou fazer isso, né? E eu acho que só pelos conhecimentos, de você invocar essas energias da natureza, isso, nós somos parte da natureza, né? Sem dúvida. Nós somos parte. Só que a gente vive grande parte em 4 paredes artificiais,
Mas não quer dizer que nós não temos que receber, né, energias e tudo mais. Né? Bom, eu entendo o que você quer dizer. É mais pelo valor histórico, é mais pelo valor cultural, é mais pelo valor, inclusive, ritualístico, porque todo ritual, me desculpem, mas eu acho assim, todo ritual é um teatro. É uma representação cênica, dramática, às vezes até comédia, de verdades que, sendo representadas, entram mais no nosso inconsciente, não é isso? Então, qual é o problema de se fazer uma cerimônia de devotamento à natureza? Afinal de contas, como bem disse o Ingo, somos seres da natureza, ainda. Ainda. Eu acredito plenamente de que acho que essa separação não deve, que o mundo nosso consumista, né, artificial, induz ao pensamento que não precisamos mais da natureza. Que, lendo engano, você cada minuto respira o quê? Com certeza. O ar produzido em máquinas? Sim, não, sem dúvida. Precisamos da natureza. E olha, com certeza o pessoal que mora lá no Mississippi, né? Eles estão sabendo que eles precisam da natureza, porque olha como é que ficou... o equilíbrio da natureza é importante. Exato. Na nossa simbologia, liberar, enfurecer esses dragões não é brincadeira. Estão brincando com coisa séria, né? Muito perigoso. Com certeza. Eu vejo aqui, Ingos, que você tem o teu espaço na rua Presidente Coutinho, 232 Fundos, né? Exato. Ao lado da Osteoclínica. Perfeito. Né? Muito bem. Agora, quanto tempo dura, digamos, esse ritual que você realiza para o pessoal se programar? São vários rituais? É um ritual só? Não, são vários, né? São de acordo com as datas. Com as datas, né? Tem essa... Mas, basicamente, eles são estruturados segundo... Por isso eu digo cerimônia, né? Então, na verdade... Uma cerimônia. Então, é um ritual de abertura e um ritual de encerramento, né? E com um intervalo no meio de esclarecimentos, debates, explicações, debates, apresentação musical até, né, se for o caso, entendeu? Então, por isso que aí as pessoas não só para invocar energias, como eu estou dizendo, mas também esse lado de esclarecimento, esse lado histórico, né, esse lado cultural, então que tem oportunidade. Né? Agora, me tira só uma dúvida. Isso não é coisa do diabo, isso daí não tem nada a ver com religião, isso você garante. Exatamente, a gente invoca, por sinal, energias positivas, né? Energias boas, até para se proteger. Estou tranquilo então, e a palavra me basta. Não agredir ninguém. Né? Tá, tudo bem. Ok, meus amigos, vocês têm curiosidade em assistir um ritual desses? Não volto a dizer, nada de religião, mas conhecimento, cultura, curiosidade, maturidade. Eu peço à técnica que, por favor, me coloque no vídeo como entrar em contato com o Ingo. Então, o e-mail ijordan@bol.com.br e os telefones dele, 99617847 e também através da livraria Religare, lá no calçadão da João Pinto, 30256128. Seja direto pelo celular do Ingos, seja através da livraria Religare, que é pioneira aí nesses tipos de eventos e de trabalhos aqui em Florianópolis, façam os contatos e participem. Garanto que vocês não vão se arrepender. Meus amigos, estamos no fim de mais um programa. Só me resta agradecer mais uma vez a participação e a presença do meu amigo Ingos. E já vou te convidando para no futuro vir falar sobre mais coisas. Porque, olha, não esgotei ainda nem a casca do ovo aqui do nosso amigo. Esse camarada é um poço de cultura. Vamos puxar mais por ele no futuro. E, meus amigos, esperamos que vocês tenham gostado do programa. E temos um encontro marcado semana que vem, neste mesmo horário. Um abraço para vocês e até a próxima.